Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de HTML com CSS aqui do canal DevCode. Eu sou o Dair e na aula de hoje eu vou ensinar para você, vou explicar para você tanto a teoria quanto a prática dos tipos de display que nós temos, que são block, inline e inline block. Nós temos outros, mas para essa aula a gente vai ver somente esses três. Então, tenho aqui na tela um resumo. Esse resumo basicamente tem o seguinte: tipo de display, que seria o block, por exemplo. Tem o exemplo aqui, ó, tags. Quais são as tags que possuem o display block? Div, parágrafo, H1 até o H6, form, header e assim por diante. É a mesma coisa para o inline. Temos quais tags que possuem display do tipo inline? Span, ACK seria o link, IMG, strong e assim por diante. É a mesma coisa para o inline block, seria button e input e assim por diante também. Vamos agora aqui para o nosso VS Code. Já estou com o HTML estruturado, meu style já está vinculado ao meu HTML. E agora vamos criar o nosso primeiro elemento. Vamos criar uma div. A div é do tipo display block. Então, nós já sabemos isso e vamos agora começar a nossa estilização. Vamos colocar uma classe, vai se chamar primeira div. E vamos agora copiar essa classe e vir aqui no nosso style. Aqui vamos colocar o seletor de classe, que é o ponto. Vamos dar um Ctrl+V para colar o nome da nossa classe e vamos abrir um par de chaves. Vamos colocar um background color na cor azul. E vamos ver como ficou. A princípio não vai mudar nada. Por quê? Porque a div ela precisa de uma altura para aparecer quando a gente aplica um background. Então para isso vamos colocar uma altura de pelo menos 30 pixels. E vamos agora atualizar. Pronto, a div está aqui, ela já apareceu. Por que a div precisa de uma altura e não precisa de uma largura para aparecer? Porque por padrão, quando o display é do tipo block, você precisa somente informar a altura. Porque a largura já é igual a 100% do que você tem disponível na tela. Sempre, display block, você vai ocupar 100% da largura disponível na tela. Ponto. Simples assim. Vamos agora ver outro exemplo com uma div. Vamos colocar mais uma div aqui, ó, e vamos nomeá-la como sendo segunda div. Vamos agora aqui no nosso style e vamos estilizar essa segunda div. Opa, deixa eu só mudar o teclado para inglês. Perfeito. Vamos copiar aqui, ó. Vamos colar aqui. Feito isso, vamos ver como ficou essa segunda div. Vamos atualizar. Pronto, ela está aqui embaixo, só que está com a mesma cor. Vamos colocar um red, ou seja, um vermelho aqui. Vamos atualizar. Pronto. Primeira div aqui, segunda div aqui. Nada demais, só que, perceba, nós temos uma div que ocupou a linha inteira, temos outra div que ocupou a linha inteira. Então, essa é a questão. Se eu colocar agora um elemento inline aqui, o que vai acontecer? Você já vai entender qual é a diferença entre os dois. Vamos colocar um link, uma tagzinha A aqui. Então vamos vir aqui, vamos colocar um HR, né, que é para aparecer uma linha no nosso navegador. Vamos colocar a tag A. Vamos colocar um texto, clique aqui e pronto. Vamos até estilizar. Vamos colocar uma classe chamada de primeiro link. Feito isso, vamos estilizar com background. Vamos utilizar aqui o ponto. Feito isso, background. E vamos colocar na cor azul. Pronto. Vamos atualizar o navegador. Perceba o seguinte, deixa eu até mudar essa cor que está muito forte. Coloquei na cor violeta. Pronto, agora você consegue ver o nosso elemento, né? Ele não ocupa o espaço inteiro da tela, porque essa é uma característica de um elemento inline. Ou seja, o que você consegue entender aqui? Temos aqui em cima tags que possuem display block. E aqui embaixo temos uma tag com display inline. A diferença é, tag com display block ocupa a tela toda e permite com que você altere a largura, a altura do elemento. Diferente do que acontece com o elemento que possui display inline. Ele não permite que você altere largura e altura e também ele somente ocupa a largura disponível no elemento, ou seja, a largura que ele precisa para existir. Clique aqui, começa com o background aqui e termina aqui. Por quê? Porque ele só precisa disso para aparecer. Então, se eu colocar mais uma tagzinha aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai ficar ao lado. Por quê? Porque tem espaço para ele ficar do lado e ele não ocupa muito espaço, então ele consegue ficar aqui. E a mesma coisa acontece com qualquer outro elemento que tiver display inline. Se eu colocar um strong aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Vamos ver aqui, ó, strong devcode. Vai continuar ao lado. Deixa eu atualizar. Vai ficar aqui ao lado. Por quê? Porque é uma característica desse elemento somente ocupar o espaço que ele precisa para existir. Então, se eu colocar um background nesse elemento, deixa eu até aplicar um background na própria tag, né? Strong.
strong recebe background color na cor verde. Então, atualizando, ó, só vai ficar aqui, ó, no tamanho do elemento. E ponto. Se eu colocar uma div aqui do lado, o que acontece? Vai pular uma linha e a div vai ficar embaixo, porque essa é a característica da div. Opa, copiei uma tag A, uma div aqui, ó. Porque essa é uma característica da div. Ela precisa da linha inteira para existir. E agora, como eu comentei, quando eu trabalho com elementos do tipo block, do display block, eu posso alterar largura e altura. Então, se eu colocar aqui uma largura, que eu já coloquei uma altura, de 300 pixels, esse elemento ficará com 300 pixels. Então, atualizei, está aqui, ó, 300 pixels. Se eu fizer a mesma coisa com elementos que são do tipo inline, vai acontecer o quê? Qual elemento aqui é inline? Tanto strong quanto a tag A. Então, vamos colocar aqui, ó, primeiro link. Width de 300 pixels. O que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque elementos do tipo inline não permitem com que a gente altere a largura. E aí entra a nossa questão. O inline block veio justamente para permitir com que a gente tenha elementos que são em linha, que a gente permita alterar a largura. Então ele é uma mistura do display inline com o display block, por isso ele chama inline block. Ele permite com que a gente tenha um elemento ao lado do outro e permite com que a gente altere a largura desse mesmo elemento. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos agora colocar um HR aqui e vamos colocar essas duas divs aqui, ó. Vamos copiar e colar aqui. Vamos somente colocar aqui, ó, terceira div e quarta div. Vamos aqui no nosso CSS, copiar essa estilização e vamos colar aqui. Então temos o que até agora? Mais um HR, só que a gente não tem estilização para a terceira div e para a quarta div. Então por isso não vai aparecer nada. Vamos agora fazer o seguinte, terceira div e vamos copiar e colar para a quarta div. Fazendo isso, eu já tenho duas divs aqui que terão a mesma cor de background e terão uma altura de 30 e uma largura de 300. Mas vamos mudar aqui o background para vermelho. Ou melhor, vou colocar uma cor diferente para ficar diferente, né? Vou colocar aqui, ó, marrom. Pronto, uma div azul, outra marrom. Ou seja, elas estão ocupando um espaço menor, mas agora eu posso colocar uma div ao lado da outra. Como eu faço isso? Eu posso alterar o tipo de display dessa div. Mas antes da gente alterar o display, vamos ver como identificar qual é o tipo de display de cada elemento. Por exemplo, você coloca um elemento aqui no seu VS Code, no seu HTML. Vamos ver qualquer tipo de elemento aqui, ó. Vamos pegar vamos colocar uma section aqui com o texto escrito dev code. E agora vamos no nosso navegador. Vamos ver qual é o tipo de elemento, qual é o tipo de display que esse elemento possui pelo nosso navegador. A gente clica aqui, ó, em Select. Clicando aqui, a gente seleciona o elemento. Quando a gente selecionar o elemento, basta que a gente clique aqui, ó, em Computed. Você vai ver aqui, ó, Display Block. Ou seja, a section é do tipo Display Block. Então vamos confirmar isso aqui, ó. Section Display Block. Exatamente, até como você pode ver em qualquer outro elemento, né? Vamos apagar agora isso aqui. Vamos manter como o código estava, né? Vamos vir aqui no nosso navegador, atualizar e vamos ver os outros elementos. Vamos clicar aqui em Select. E vamos ver essa div aqui, ó, qual que é o tipo dela? Vou resumir aqui embaixo, marca o que é, né? Então é uma div e a classe dela é a primeira div. Então é a mesma coisa aqui embaixo, ó, div, segunda div e assim por diante. Vamos clicar sobre essa div. Clicando aqui, ó, vamos Computed, vamos ver qual o tipo de display. É block. A mesma coisa acontece para essa outra div, display block. E aqui embaixo, para esse strong aqui, qual seria o tipo de display? Inline. A mesma coisa acontece aqui, ó, é inline. E por fim, vamos testar esse último link, que também é inline. Perfeito. Agora, o que eu posso fazer? Sabendo como olhar o tipo de display, eu posso vir aqui e olhar qual é o tipo de display dessa div. Já sabemos que é block. Então, o block ocupa automaticamente a tela inteira. A gente só não está ocupando a tela inteira porque nós definimos uma largura para o elemento. Só que eu posso vir aqui agora, sabendo disso, e definir uma propriedade chamada display, para alterar o display. Então, display como inline block. Para quê? Para transformar esse elemento num elemento com display inline block. O que acontece quando eu faço isso? Automaticamente nada. Por quê? Porque essa div ocupa a linha inteira. Ou seja, eu somente apliquei nessa segunda div, ó, ou melhor, na quarta div, né? Somente apliquei o display inline block na quarta div, que seria essa aqui. Se eu aplicar na terceira div também essa propriedade, o que vai acontecer? Vamos atualizar nosso navegador e pronto. Tem agora uma div ao lado da outra. Por quê? Porque agora ela possui a propriedade inline block,
que permite com que eu tenha um elemento ao lado do outro, manipulando também a largura desse elemento. Então é assim que funcionam essas propriedades, é assim que a gente trabalha com displays diferentes aqui no HTML com CSS. Se você gostou da aula, não esqueça de deixar um like, de comentar, de compartilhar. Valeu, forte abraço!